Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Carvalho e eu vou estar com vocês aí no nosso workshop, né, de SEO, começando pelas ferramentas, né, começando pelo nosso arsenal aí diário de utilização, né, em estratégia de SEO. Primeira ferramenta desse arsenal, nós vamos conhecer na realidade, é o SEMrush, que é hoje uma das ferramentas mais utilizadas no mundo, por conta do volume de dados e por conta da precisão das informações que a gente encontra aqui dentro. Para acessar o SEMrush, basta acessar semrush.com, e aí a gente pode vir aqui na opção Login, e aqui em Login, basicamente a gente vai logar com o usuário e senha que a gente cadastrou ali no SEMrush. O SEMrush, o interessante dele é o fato de que você pode ter vários tipos de conta, inclusive uma conta gratuita, mas a conta gratuita ela te dá uma série de restrições, então o ideal é você ter pelo menos ali a conta inicial, que é o plano, se eu não estou enganado, o nome é o Pro, né? Que é o primeiro plano, tá? Que tem um valor ali em dólares, se eu não me engano é US$ 99. Então vamos lá, para a gente começar a entender como o SEMrush funciona, a gente precisa entender a questão dos módulos que o SEMrush disponibiliza. Então a gente tem, logo que a gente entra no módulo de projetos, né, que a gente vai explicar depois módulo por módulo. A gente entra no módulo de projetos inicialmente, mas aqui a gente tem módulo SEO, Local SEO, Advertising, que seriam os módulos de mídia paga, Social Media, Content Marketing, Trends, Agent Solutions, e aí a gente tem aí as opções de reports também. Então, nesse primeiro momento, a gente vai conhecer um pouco mais da parte de SEO. Então, a gente vai pegar aqui um site, que é o Tudo Gostoso, que é o maior site de receitas do Brasil, eu imagino que seja. E a gente vai analisar um pouquinho do Tudo Gostoso. Você precisa entender que a análise ela pode ser condicionada a vários cenários. Então, por exemplo, se eu já tenho um cliente, eu posso tirar insight desse cliente a partir dessa análise. Se eu estou prospectando um cliente, eu posso ter insights sobre o negócio desse meu prospect a partir dos dados que estão aqui no SEMrush. Então, você consegue utilizar ele em vários momentos, né? Tanto no momento da pré-venda ou do prospecção mesmo, né? Quanto efetivamente durante aí o projeto de SEO. Aqui então a gente vai, né, selecionar o Tudo Gostoso, a gente vai colocar aqui na caixinha de busca e a gente vai, e nós temos algumas opções, né? Então a gente vai poder analisar o domínio, enquanto o domínio, né, na sua totalidade, todas as URLs e tudo mais. E aqui a gente tem as opções de analisar também a URL exata, então eu posso trazer uma URL exata, o subdomínio, então por exemplo se existisse um blog.tudogostoso.com.br, ou uma subpasta, que seria no caso uma seção dentro do site onde eu vou analisar todas as URLs da seção. Vamos começar a explorar um pouco, né, do Domain Overview. E aqui para explorar é interessante que a gente entenda pelo menos o conceitual básico de SEO, para que fique fácil, né, no sentido de entendimento das informações que estão aqui. Eu vou passar cada uma dessas informações, né, mas é importante ter essa primeira base com o workshop base de SEO, para ficar fácil de entender ali quais são essas métricas, né, o que são essas métricas, né. O nosso workshop de SEO aqui ele é mais focado no processo de SEO, na entrega de SEO, né? Mas a gente tem um outro treinamento que é só sobre a base de SEO para quem não conhece SEO, para quem está começando no SEO. Então esse workshop é importante para entender todo esse resto aqui. Então a gente vai começar aqui entendendo esses primeiros filtros. A gente tem aqui o filtro Domain Overview, né? Embaixo de Domain Overview são os filtros relacionados à localização. Então a gente tem aqui as opções de selecionar o mundo todo, né, todos os países que foram identificados na base para aquele domínio, e aqui alguns países que ele já traz assim como principais. Então aqui eu selecionei, por exemplo, o Brasil, ele me traz só os dados do Brasil. Aqui eu posso selecionar a opção desktop ou mobile, então para eu analisar os dados que são direcionados para computador e para celular, e aqui eu tenho os dados históricos que eu também consigo analisar aqui a partir desse filtro. E aqui eu tenho a opção de selecionar a moeda que eu quero utilizar para que apareça a conversão de moeda em cima das métricas, né, que são correlacionadas à moeda, como por exemplo CPC e tudo mais, né. Na sequência a gente tem aqui Authority Score, que na realidade é
um score interno do SEMrush que, de certa forma, classifica, né, o site dentro do SEMrush para dizer o quanto ele é relevante. O volume, a estimativa de tráfego orgânico, né, mensal, e essa estimativa ela se dá com base no número de palavras-chave indexadas, que seriam os termos onde foram encontrados os resultados do Tudo Gostoso, por exemplo, e também a relação desses termos com o posicionamento encontrado. Então a gente tem ali, a partir do posicionamento, uma possível taxa de CTR por posicionamento, e com isso é possível gerar esse número em cima do volume de pesquisa médio. Na sequência a gente tem Page Search. Aqui em Page Search, quando há dados, né, na base do SEMrush relacionados à mídia paga para o domínio, ele acaba aparecendo. Backlinks é o número de links que foram encontrados, né, dentro da base do SEMrush que apontam para o domínio do Tudo Gostoso, no caso aqui. Embaixo a gente tem Referring Domains, onde ele mostra basicamente o número de domínios que fazem referência àquele link, que fazem referência para aquele domínio que está sendo analisado. Então, de um domínio, por exemplo, eu posso ter 5, 6, 10, 20 mil links, né? E Display Advertising são ali as mídias de display que foram encontradas pro domínio. Aqui na sequência a gente tem Organic e Page, né? E esse Organic e Page filtrando aqui algumas informações relacionadas a tráfego. Então, tráfego distribuído por país, tráfego orgânico aqui no caso, né? O que ele conseguiu identificar de tráfego orgânico filtrado e colocado em gráfico temporal, né? A partir de uma escala. Então aqui 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos e o todo o tempo. SERP Filter, que na realidade são os formatos, né, de resultados que podem aparecer na SERP, que estão mais aparecendo na SERP, por Tudo Gostoso. Organic Keywords, que nada mais é do que uma distribuição, né, em forma de gráfico temporal também, mostrando a evolução de termos, né, que foram ali se posicionando ao longo dos meses e qual o posicionamento desses termos. Então a gente tem termos posicionados no top 3, 4 a 10, 11 a 20, 21 a 50, 51 a 100. Né? Então esses range de posicionamento mostrando a evolutiva, né, do posicionamento do domínio no período. E aqui são todas as URLs, né, como a gente começou falando, são todas as URLs ali do domínio. Então aqui a gente tem, por exemplo, no total de 747.780 resultados de pesquisa que foram encontrados, um resultado do Tudo Gostoso, a gente tem 277.179 no top 3. Então pode ser posição 1, 2 ou 3. Aqui na sequência a gente tem Top Organic Keywords, que são as palavras-chave mais relevantes que estão posicionadas, onde estão posicionados algum termo, né, do Tudo Gostoso, estão posicionados algum resultado, né, do Tudo Gostoso. Então aqui bolo de cenoura, por exemplo, com mais de 1.200.000 pesquisas por mês, isso é uma média mensal dos últimos 12 meses, e o Tudo Gostoso tem um resultado na primeira posição. Aqui é a distribuição, né, do volume total de palavras-chave indexadas, de 731 mil, a proporção deles da primeira, terceira, quarta, décima e assim sucessivamente. Aqui a gente tem keywords por intenção, então considerando a intenção de busca do usuário a partir das palavras-chave, a gente tem aqui a classificação dessas palavras-chave, né, em informacional, navegacional, comercial e transacional, né? Informacional ali é responsável por mais de 85% das 750, mais de 750 mil palavras indexadas. Aqui a gente tem o tráfego pela marca, né? Isso aqui é importante analisar, principalmente se a gente tem um cenário onde a marca representa a maior força, né, do que vem dos resultados de pesquisa, e nesse cenário é muito comum a gente ver grandes marcas com um volume de acesso vindo de branded muito grande, né? E isso para SEO acaba não sendo um indicativo muito interessante, porque a ideia do SEO é impactar pessoas novas, né? Então, além dessa análise aqui que a gente consegue avaliar, a gente também consegue avaliar aqui o volume, né, de tráfego para termos branded e termos no brand. Na sequência a gente tem aqui os principais competidores orgânicos, né, que aparecem como principais competidores orgânicos ali nas SERPs, e aqui um mapa de posicionamento mostrando esses competidores frente ao domínio, enfim, o site que você está analisando.
Basicamente aqui o Domain Overview é isso, né? A gente vai entrar agora na sequência nas outras, no detalhe, né? E a gente vai conseguir aí ter mais insights, partindo do princípio que o Domain Overview é a nossa porta de entrada, digamos assim, para essas outras análises, tá? Fico à disposição caso você tenha alguma dúvida, e na sequência agora a gente vai explorar um pouquinho mais cada uma dessas funcionalidades. Obrigado.